Olá! No último domingo, fomos às urnas e a maioria dos brasileiros, inclusive a maioria dos mineiros, acharam melhor conceder um novo mandato à presidenta Dilma Rousseff. Com isso, ela se torna a primeira mulher a ser reeleita para a presidência do Brasil. Para nós, goianenses, penso que isso foi uma coisa positiva, considerando os investimentos que Guanhães recebeu durante seu mandato e do seu partido na presidência da República. Ficamos na expectativa de que isso continue evoluindo, embora saibamos que boa parte disso depende da capacidade de planejamento da gestão municipal. Para se ter uma ideia, no período do PSDB na presidência, nossa cidade recebia a média de 4 milhões de reais em repasses federais, média anual. Nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso no governo, Guanhães conseguiu ainda R$1.200.000 para a realização de obras planejadas pela Prefeitura por meio de 14 convênios federais. Já Dilma Rousseff chegou à média anual de 25 milhões de repasses para a nossa cidade, 5 vezes mais. Durante o período em que Lula e Dilma governaram, Guanhães obteve quase 12 milhões de reais para obras por meio de 31 convênios, recursos que garantiram a construção da creche, as reformas e ampliações de várias escolas municipais e a construção da rede e estação de tratamento de esgoto. Curioso é que, apesar disso, Guanhães foi o único entre os 25 municípios da nossa região onde Dilma não obteve a maioria dos votos. Aécio Neves aqui ficou na frente, mas por uma diferença de apenas 280 votos. Nas 24 cidades mais próximas de Guanhães, Dilma conquistou ampla maioria, quase sempre acima de 61% dos votos válidos. Os maiores índices a favor de Dilma foram em Materlândia, com 73%, e em Dores de Guanhães, com 77%. Somente em 2 municípios desses 25, sua vantagem ficou abaixo de 60%. Foram em Virginópolis e Gonzaga. Mas isso é só curiosidade, é uma outra prosa. Agora é torcer para que venham as melhorias e mudanças que o país precisa o mais rápido possível. Que estejamos todos como nação focados no bem comum de toda a sociedade. Gosto muito do trecho final do discurso de posse da presidenta feito em janeiro de 2011. Na ocasião, ela disse o seguinte: dediquei toda a minha vida à causa do Brasil. Entreguei minha juventude ao sonho de um país justo e democrático. Suportei as adversidades mais extremas infligidas a todos que ousamos enfrentar o arbítrio. Não tenho qualquer arrependimento, tampouco ressentimento ou rancor. Muitos da minha geração que tombaram pelo caminho não podem compartilhar a alegria deste momento. Divido com eles esta conquista e rendo-lhes minha homenagem. Esta dura caminhada me fez valorizar e amar muito mais a vida e me deu, sobretudo, coragem para enfrentar desafios ainda maiores. Pois é, sabemos que desafios maiores com certeza virão, como aumentar o combate à corrupção em todos os níveis, não só governamentais, melhorar a economia sem provocar o desemprego e aumentar os efeitos positivos dos investimentos sociais. Mas acho que não faltará disposição nem coragem para a nossa presidenta reeleita. Lembro ainda que em seu discurso de posse, ela terminou citando um dos grandes escritores mineiros, Guimarães Rosa, dizendo que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.
Hoje é dia 28 de outubro, dia do servidor público. Àqueles que se esmeram em atender e garantir o retorno do serviço merecido pelo cidadão, os meus cumprimentos. Servir ao público não deve ser apenas um ganha-pão, deve ser, acima de tudo, o exercício de uma vocação. Abraços especiais aos amigos servidores públicos que me fazem acreditar que um serviço de qualidade é sempre possível, desde que haja consciência, ética, respeito e disposição para o trabalho. Passada toda a agitação daquilo que eu chamo de versão caricaturada de uma Oktoberfest, a festa de outubro, Guanhães vai retomando sua vida, já pensando nas festas de final de ano. No meio disso tudo, um susto aqui, outro acolá, uma ladinice aqui e outra acolá. Há pouco tempo falamos aqui no Dedo de Prosa sobre o que cada cidadão pode fazer para evitar o desperdício de água, o que é fundamental para o nosso planeta. Sob o risco de ser taxado de alarmista, tenho dito que o sistema de abastecimento do precioso líquido aqui em Guanhães está comprometido. Isso pela falta de planejamento, investimento e estudos específicos do SAAI, que nos últimos 2 anos só esbanjou dinheiro. Pagou aluguel de prédio que nem ocupava, quase dobrou o salário de seu presidente, aumentou o número de cargos comissionados, chegou até a emprestar quase 1,5 milhão para a prefeitura. Mas parece ter deixado de lado sua principal função, que é cuidar do abastecimento de água, da coleta e tratamento de esgoto. Nem mesmo as obras como a parte final da rede coletora de esgoto, para as quais existem recursos garantidos em convênio com o governo federal, tiveram algum avanço nos últimos tempos. Por que volto a esse assunto? Porque nesta segunda-feira, dia 27 de outubro, a Prefeitura de Guanhães publicou em seu site uma matéria que fala do presente que o prefeito Ladinho resolveu dar à população da cidade, que no último sábado completou 139 anos de história. Não se anime, pois falo de mais um presente de grego. A matéria diz assim, abre aspas, com o objetivo de coibir o desperdício de água potável no período da seca, foi assinado pelo prefeito, no dia 20, o decreto número 3.879, que dispõe sobre o controle do desperdício de água potável distribuída para uso e institui o Programa Municipal de Conservação e Uso Racional da Água em Edificações. Esta situação caracteriza-se pela constatação de que o manancial de captação Ribeirão Graipu já se encontra comprometido em seu volume de água. O referido decreto autoriza o SAAI a proceder à fiscalização em toda a cidade com o objetivo de constatar a ocorrência de desperdício de água distribuída, bem como restringir a utilização exagerada. De acordo com o artigo 3º, constitui desperdício de água para fins desta lei: primeiro, lavar calçada com uso contínuo de água; segundo, molhar ruas continuamente; terceiro, manter torneiras, canos, conexões, válvulas, caixas d'água, reservatórios, tubos ou mangueiras eliminando água continuamente, mesmo que usada para regar jardins e gramados. Quarto, lavar veículos com uso contínuo de água, excetuando-se os casos de lava-jatos que deverão possuir sistema que reduza o consumo de água ou que permita a sua reutilização. Item este a ser verificado quando do licenciamento. Artigo 4º. Serão aplicadas as seguintes multas quando do descumprimento do artigo anterior. Primeiro, R$100 quando a infração for praticada em imóvel residencial. Segundo, R$150 quando a infração for praticada em imóvel comercial. Parágrafo único. Constatada a reincidência, a multa será aplicada em dobro.
Persistindo ainda na infração, o SAAI poderá proceder ao corte do fornecimento de água por tempo equivalente à compensação do desperdício. Agora, ninguém poderá me chamar de alarmista por cobrar investimento do SAAI e por questionar a falta de competência da atual gestão da autarquia e da prefeitura. Pois com esse decreto o prefeito assume sua falha. Não se trata de problema causado somente pelo período da seca. Virão as chuvas, todos se esquecerão disso e no próximo ano cá estaremos sobre a mesma ameaça. Você reparou como a matéria do site da prefeitura apresentou o assunto? Disse que com o objetivo de coibir, ou seja, reprimir. Um termo muito usado para práticas criminosas ou desrespeito à lei. Tudo bem que o desperdício de água é mesmo um absurdo, mas entendo que ele está mais ligado à consciência das pessoas. Penso que a partir do momento que as pessoas são informadas do problema existente, já mudam de postura. Tenho tentado alertar as pessoas sobre isso, mas fica sempre aquela desconfiança de que eu não saiba da real situação e que esteja apenas querendo fazer campanha contra a atual gestão. Aí, mesmo sem falar para os cidadãos que há um problema sério, mesmo sem fazer campanhas de conscientização, o prefeito baixa um decreto para coibir, praticamente tornar crime o desperdício de água. Vale lembrar que um decreto é uma espécie de lei que não é debatida nem aprovada pelos vereadores, que são os representantes da população. É legítimo que o prefeito assine decretos, mas neste caso trata-se de uma medida extrema. Ao adotá-la, a prefeitura deixa transparecer que o problema do abastecimento de água em Guanhães é muito maior do que imaginávamos. Como nada disseram à população sobre a situação real, não seria mais educativo, mais proativo que a prefeitura elaborasse um projeto de lei dando descontos progressivos a quem conseguir reduzir o consumo medido de água? Certamente conseguiria uma redução significativa do consumo, bem mais do que com multas, por meio de uma fiscalização quase impossível de ser feita. Aliás, fica a dica para os vereadores. Pensem numa maneira de premiar o cidadão que se conscientiza e economiza água. Isso pode produzir de forma bem mais precisa e agradável o resultado esperado. Se o famigerado decreto realmente ajudar a diminuir o desperdício de água, pode valer a pena. Mas não tenho base para acreditar nisso. Você deve até estar se perguntando como é que o SAAI, que nos dá mostras claras que não consegue manter a qualidade de seus serviços, vai conseguir fiscalizar as residências e os comércios de toda a cidade? Outra coisa, as multas previstas no decreto do prefeito são só para imóveis residenciais e comerciais, exceto lava-jatos devidamente licenciados para isso. Aquela cidadã que há alguns dias me fala sobre funcionários municipais usando a água de um prédio público para lavar seu próprio carro deve estar se perguntando: os imóveis públicos então vão continuar desperdiçando sem problema? O fato é que só para os cidadãos tem sobrado punição. Uma jovem dona de casa brinca, dizendo que, para não correr risco de ser multada, vai passar a lavar a roupa de sua família lá na fonte luminosa, assim que ela ficar pronta. Outro diz que vai fazer o mesmo, mas para lavar o seu automóvel. Ele diz que vai sugerir à prefeitura que institua o Dia da Lavagem, que neste dia o trânsito da Avenida Milton Campos seja interditado para que todos os interessados possam lavar seus veículos com a água da fonte luminosa sem risco de ser multado. Eita povo criativo, meu Deus!
Mas esta ladinice da hora não é inédita. Não é a primeira vez que a atual gestão municipal ameaça multar a população. Há pouco tempo tivemos outra ação semelhante. Foi no dia 5 de novembro do ano passado, o site da prefeitura divulgou uma matéria falando que o combate à dengue seria mais rigoroso. A ação veio por obra e graça do então secretário municipal de saúde, José Geraldo Ventura, o Dezinho. Você não se lembra? Pois é, citando como base o Código de Posturas do município, que é de 1971, prometeram multas de até metade do salário mínimo para os proprietários de terrenos ou residências onde fossem encontrados focos do mosquito da dengue. Será que a ameaça funcionou? Pelo menos não houve nenhuma multa registrada, apesar dos focos terem surgido. Mas, daquela vez, não havia o decreto do prefeito. Agora tem. O que não quer dizer muita coisa, pois se o SAAI não tiver como exercer a fiscalização, nada feito. Pode ser que funcione como ameaça. Mas pensa bem, não é um absurdo que uma gestão que gasta cerca de R$700 mil com propaganda não consiga nem fazer uma campanha educativa para mostrar às pessoas a necessidade de economizar água? Parece que mais uma vez tentaram esconder fatos e foram pegos de surpresa com o problema. A autarquia está inoperante no que diz respeito a estudos e projetos de ampliação da captação e preservação das nascentes. Espero que os vereadores que convocaram o presidente do SAAI para dar explicações sobre o abastecimento em toda a cidade saibam bem exigir não só informações reais sobre o problema, mas também sobre os motivos que deixaram a autarquia paralisada sem planejamento adequado nos últimos anos. E mais, que exijam mudanças já. Vale lembrar que a presença do presidente do SAAI lá na Câmara está prevista para a próxima sessão ordinária, que deve acontecer na próxima segunda-feira, dia 3 de novembro. Enquanto ficamos nos sentindo coibidos, ficamos nos sentindo os próprios caroços desse angu desandado, os emplumados da prefeitura continuam passeando de RAV4 e desfrutando de seus camarotes das maravilhas. Melhor então é atentar para aquilo que já tenho sugerido aqui no Dedo de Prosa. Vamos todos fazer a nossa parte. Economizemos água, o que é mais do que somente evitar o desperdício. Mostremos que somos cidadãos conscientes e dispostos a colaborar, mas não deixemos isentos os maus gestores. Esses sim devem ter suas ações nefastas, como nepotismo, falta de transparência, gastos exorbitantes, cabides de emprego e tantas outras, devidamente apontadas, criticadas e coibidas. Mas isso é outra prosa. Um abraço.